sol, chovendo canivete, pedra, a gente vai estar aqui, tá? Este é o professor William, integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Alvorene, nesta missão Caleb, com chuva e tudo, aqui é a Rua Luiz Maranhão, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste. Pela violência, por várias coisas, né? Pessoas sofrendo, e a gente às vezes se pergunta assim, onde é que está Deus? Várias pessoas sofrendo, crianças passando fome, e Deus, onde é que Ele está? E como que começou tudo isso? A primeira coisa que eu posso afirmar pra gente aqui, pessoal, é que Deus, Ele não foi originador do mal. Deus, Ele não criou o mal. William, mas nós todos seres humanos somos criados por Deus, mas nós já temos a tendência pecaminosa. Sim, isso é verdade, mas isso surgiu após a queda de Adão e Eva. E hoje nós iremos entender, queridos, alguns pontos muito interessantes sobre a origem do mal, a origem do pecado. Porque nós vivemos em um mundo que é cheio de sofrimento. Basta você abrir aí a sua televisão no noticiário e você vai ver, às vezes falta sair sangue da tela de tanta violência que a gente vê. E aí, queridos, eu quero começar lendo aqui para vocês um texto muito interessante, que é de 1 João capítulo 3, verso 8. Eu mesmo vou ler para agilizar aqui o processo, tá bom? 1 João capítulo 3, verso 8 diz assim, ó. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Olha aí, o inimigo ele peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então nós vemos, querido, que a origem do pecado, ela surgiu por conta de um ser, né, que no começo ele se chamava Lúcifer, quando ele foi criado. Mas após ele cometer o deslize do pecado, ele se tornou o diabo, se tornou Satanás. E ele, desde o princípio, ele esteve pecando. Então nós vemos aí quem é o verdadeiro culpado da origem do pecado, da origem do mal. Certo? Outro texto que eu quero ler para vocês aqui, agora é falando sobre ao ser humano, sobre a natureza humana. Olha só, Salmos capítulo 51, Salmo 51, verso 5, traz um texto muito interessante. Foi Davi que falou isso aqui. Vocês conhecem o rei Davi? Conhece sim. Olha só o que ele diz assim, ó. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos nós, como seres humanos, nós nascemos com o pecado na gente. Infelizmente, está no nosso DNA. Nós já temos a inclinação, temos a tendência a fazer o que é mal. Mas pela graça de Deus, pela ajuda de Deus, nós conseguimos vencer os vícios, a maldade, a mentira, a arrogância. Conseguimos vencer várias coisas na nossa vida. Somente com a ajuda de Deus, porque por nós mesmos nós não temos. Então nós vemos aí que o pecado, foi a ação de um ser tenebroso, que é Satanás, e muitas vezes ele usa o próprio ser humano para cometer maldade. Porque você vê por aí pessoas roubando, matando, fazendo tudo que não presta no meio do mundo, né? Mas são pessoas que são usadas pelo inimigo, certo? Porque ele é o principal culpado do pecado, certo? Outro texto aqui, ó, que eu quero ler com vocês, a gente já vai falar sobre um ato de rebeldia. Vou ler com vocês aqui Ezequiel 28. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, Rua Luiz Maranhão, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Missão Caleb. Este é o professor William Ferreira nesta noite do dia Ezequiel, 14 de janeiro de 2025. 28, verso 14 e 15 diz assim, ó. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus você estava. No meio das pedras afogueadas você andava. Perfeito era o teu caminho, desde o dia em que você foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Você sabe de quem esse texto está falando? Aqui, nesse momento, está falando de Lúcifer. Você sabe o que significa a palavra Lúcifer? A palavra Lúcifer significa portador da luz, aquele que carrega consigo a luz. Só que por ele ter pecado, a Bíblia diz que ele era um ser perfeito. Ele morava com Deus lá no céu, ele era um querubim, que é uma classe de anjo. E ele pecou. William, como que um ser perfeito pecou? Eu não consigo explicar. É um mistério da palavra de Deus. Eu não consegui explicar como um ser perfeito pecou. E não só um ser perfeito, mas também num lugar perfeito. Porque o céu, ele é também um local perfeito, certo? E ele infelizmente cometeu esse deslize e ele teve que ser expulso do céu.
Deus o expulsou do céu. E você pode perguntar, William, por que Deus não destruiu Lúcifer naquele momento? Porque Deus, ele é um Deus justo. E ele permite que nós tenhamos o livre-arbítrio. Deus, ele não colocou a Rebeca aqui para ser uma robô. Olha, ou você faz a minha vontade ou eu lhe destruo. Que Deus é esse? Isso não seria um Deus justo. Né? Então Deus, ele nos criou para sermos criaturas livres. Né? E Deus, ele quer que a gente adore ele por amor. Não é verdade? Deus, ele quer que a gente adore. Ele não vai pegar minha mãe e falar, você vai me adorar. Você vai puxar. Não, não é assim que Deus faz. Ele deixa a gente adorar a ele de forma livre. Certo? Então por isso que Deus não destruiu e não destrói pessoas. Né? Porque as pessoas também têm oportunidade de se salvarem em um determinado momento. Certo? Então isso aqui foi um ato de rebeldia de Lúcifer contra Deus. E olha só, continuando, nós iremos ver como surgiu o mal. Ó. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos estes para que olhem para ti. Então, Satanás, nesse momento agora se tornou Satanás, ele foi expulso do céu. Deus teve que tirá-lo de lá e ele ainda conseguiu levar a terça parte dos anjos. Nós iremos ler já sobre isso. E a queda de Lúcifer foi querer ser maior do que Deus. Ele fez com que ele enganou-se de vários outros anjos, iludindo eles a serem maiores do que Deus. Querido, muitas vezes o orgulho é o que faz a gente cair. Então fica de lição pra gente. Que nós possamos tirar o orgulho do nosso coração. Porque muitas vezes a gente não consegue desenvolver habilidades, não consegue manter um relacionamento porque a gente é orgulhoso, né? E arrogante também muitas vezes. E esse foi o erro de Lúcifer. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorane, atuando exatamente aqui neste momento, a Rua Luiz Maranhos, bairro Alvorane, Fortaleza, Ceará, Brasil, através dessa belíssima retórica do professor William Ferreira, alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo aqui mais uma noite da Missão Caleb, que é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorane. Vai explicar, ó. Gênesis capítulo 3, verso 15. Noite do dia 14 de janeiro de 2025, debaixo de chuva, literalmente. Entre a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A cabeça, ela é um órgão letal, se ela levar um golpe. E o calcanhar não. E Deus, ele falou assim, olha Satanás, a tua descendência vai levar uma ferida na cabeça e os meus descendentes no calcanhar, porque eles vão ser mais do que vencedores. Querido, Satanás, infelizmente, ele trouxe o pecado a este mundo. Mas Deus, ele está aqui no nosso meio para nos resgatar desse pecado. E amanhã, querido, entenda, fazendo chuva ou sol, nós estaremos aqui para estudar o plano da salvação. O que foi que Deus elaborou para nos salvar. Vamos fazer uma oração para a gente ir para casa? Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa chuva, Senhor. Também obrigado porque essas pessoas maravilhosas, elas estiveram aqui, Senhor. Elas, independente da chuva, estiveram aqui. Pai, eu te peço que o Senhor nos dê forças para continuar vindo. Nos proteja do mal. O pecado entrou nesse mundo, mas o Senhor está conosco para nos livrar de tudo isso. Nos despede em tua presença, em nome de Jesus, amém. Querido, amém. Hoje não vai ter sorteio, e nem brinde, nem lanche, mas amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos, porque hoje a chuva realmente nos impediu. Mas amanhã não falte que nós estaremos aqui, tá bom? Vão com Deus, que Deus proteja e obrigado por ter vindo, tá? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Aí, senhoras, concluída, portanto, a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo através do professor William, integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais precisamente do Grupo Caleb, que está aqui ao lado da sua namorada, né?
professora Rebeca Veras, ambos que estão estudando na Argentina medicina e estão aqui de férias e colaborando aqui com a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreno, mais precisamente com a Missão Caleb, desta feita debaixo de chuva. Então, como ele falou aí, obrigado a todos pela presença e até amanhã. Com Deus esperamos que sem chuva, mas se Deus quiser que seja com chuva, assim será. Valeu, Jesus!